Querido irmão, querida irmã, depois de toda a beleza do tempo do Natal, nós recomeçamos agora o chamado tempo comum. De modo algum significa que é um tempo em que nada de importante acontece. Ao contrário, é o período em que nós devemos tornar rotina a grandeza do que nós vivemos e celebramos no tempo do Natal. Ou seja, o tempo comum é o tempo de fazer com que a luz, a beleza e a ternura do Natal se tornem prática, se tornem rotina, se tornem dia a dia na nossa história. É o tempo de fazer com que a manifestação do Senhor, celebrada na Epifania, a luz de Deus que brilha, brilhe agora nos nossos ambientes, lá em casa, no trabalho, no grupo de amigos, na comunidade eclesial. Portanto, o tempo comum é o tempo onde a vida acontece, os nossos relacionamentos, o nosso trabalho, enfim, tudo aquilo que faz parte do que nós somos, que deve agora ser plasmado com toda a ternura e a luz do tempo do Natal. Na prática, significa dizer que o tempo que nós agora começamos, em que a vida vai acontecer no novo ano, é o tempo de fazer com que Jesus Cristo, a sua graça e o seu amor imenso e luminoso por nós e por cada pessoa se manifestem no dia a dia, em cada passo, em cada gesto, em cada palavra, em cada decisão, em cada etapa da vida. Para nos ajudar, a palavra de Deus hoje nos traz um conteúdo fortíssimo que é carregado de alegria, novidade e abertura de Deus em relação a nós. O que naturalmente pede de nós uma resposta também de abertura a Deus. A primeira leitura é do profeta Isaías e ele anuncia o marcante desejo que Deus tem de casar-se com o seu povo. É uma palavra bonita essa de Isaías. No finalzinho da sua profecia, já o capítulo 62, é a conclusão de Isaías, e ele diz que Deus não se calará até quando não fizer surgir no seu povo, aqui na figura da cidade de Jerusalém, uma luz. A luz da justiça que brilha como uma tocha ardente. A salvação, uma salvação que brilhe para os outros povos, para as outras nações, todos verão a tua glória, haverá um nome novo com o qual esse povo será reconhecido, um nome que Deus dará, uma coroa de glória que brilhará para todo o mundo. E não mais esse povo de Deus será abandonado ou desolado, mas Deus fará do seu povo a pupila dos seus olhos, a sua grande paixão, o seu grande amor. A palavra diz: teu nome será minha predileta. Tua terra será a bem casada, porque o Senhor se agradou de ti. Assim como o jovem se casa com a donzela, assim também tu és a alegria de Deus. Essa palavra dada ao povo de Israel no Antigo Testamento continua a ser dada hoje à humanidade. Deus continua querendo casar-se com a sua criação. E o casamento é o lugar do amor, é o lugar em que cada um pode ser quem é, sem máscara, sem muita formalidade com o outro. É o lugar da intimidade, é o lugar da confiança, é o lugar do diálogo. Essa é a relação que Deus quer estabelecer conosco. E é forte escutar Isaías se manifestar nesses termos, porque a imagem que prevalecia no Antigo Testamento era a imagem do Deus castigador, o Deus forte, aquele Deus do fogo, o Deus dos grandes sinais. Isaías apresenta um Deus amoroso que quer viver na intimidade, naquele amor mais intenso que corre numa relação matrimonial. O salmista, por essa razão, do Salmo 95, hoje nos apresenta aquele famoso clamor: cantai a Deus um canto novo, manifestai os seus prodígios. Há uma novidade estabelecida. Aquela imagem de um Deus tirano, de um Deus castigo, de um Deus juiz, de um Deus bélico, está superada. Vamos cantar agora uma nova canção
a canção do amor de Deus que nos ama e deseja viver conosco, fazer morada entre nós. Essa é justamente a grande palavra do Natal que nós concluímos há pouco e que, como eu disse, deve ecoar em toda a nossa vida a partir de agora. O salmista ainda diz: cantai terra inteira um canto novo, bendizei o nome do Senhor, publicai entre as nações reina o Senhor, porque Deus age com justiça. No evangelho de hoje nós temos o primeiro dos sinais, essa é a palavra adequada, de Jesus, narrado por João. João não usa a palavra milagres, usa a palavra sinais, querendo deixar muito claro que Jesus nada tinha de milagreiro. Você já deve ter notado que cada vez que Jesus fazia um milagre, narrado nos outros evangelhos, ele dizia: não contem a ninguém. Ou então a palavra diz assim: Jesus ordenou-lhes severamente que não contassem a ninguém. Depois todo mundo ficava sabendo, evidentemente. Por que Jesus não queria ser conhecido pelos milagres que fazia? Porque os milagres, por mais incrível que essa afirmação possa parecer, não são essenciais. Não são o essencial de Jesus. Os milagres são importantes porque mostram que a força de Deus supera qualquer força humana ou mesmo da natureza. Mas o maior milagre de Jesus é a transformação da pessoa, a transformação do coração, a transformação da mentalidade. O maior milagre de Jesus é levar cada pessoa da morte à vida. Essa é a salvação. Tanto num sentido mais figurado, naquelas pequenas mortes que são provocadas pelo pecado, pelo ódio, pela inveja, pela ira, e também a grande morte, a morte física, superada na ressurreição de Jesus. Esse é o grande milagre, o milagre da salvação, muito mais do que as mágicas, por assim dizer, que Jesus fazia. Por isso, João usa sinais e não milagres. Em todo caso, nós estamos hoje diante do primeiro sinal, que um sábio sacerdote, que era muito meu amigo, agora está no paraíso, dizia sempre: é o milagre mais inútil da história, dar bebida aos bêbados. Claro que era uma brincadeira, mas realmente existe aqui um aspecto, se nós considerarmos a essencialidade dos outros milagres, quase uma certa futilidade de fato. Em que sentido? Nos outros milagres de Jesus, ele ressuscitou mortos, ele curou paralíticos, ele fez mudos falarem, surdos ouvirem, cegos enxergarem. Agora faz surgir vinho. É um elemento não essencial. É possível viver sem o vinho. Eu próprio não consumo bebida alcoólica. Se não existisse o vinho, não faria muita diferença na minha vida. Por que então que Jesus traz esse sinal? Qual é o contexto aqui? O contexto é de uma família que começa. A família é fundada no momento do matrimônio. Portanto, uma nova realidade que começa marcada pela união de um homem e de uma mulher, que depois é o que também provoca a abertura à vida. A falta do vinho significava ali que aquele casal poderia ser visto como maldito, poderia ser uma maldição que se abatia sobre eles. Isso faria com que a vida começasse ruim. Além disso, a falta do vinho transformaria aquela festa num fracasso. Jesus não permite que isso aconteça. Mas há um elemento essencial: a atenção de Maria. Maria é a mulher da delicadeza, da atenção, da percepção. Como toda boa mãe, que sem que o filho fale, ou mesmo que o filho negue, ela sabe que o filho não está bem, porque observa, porque conhece aquele que saiu do seu ventre. Maria aqui mostra toda a sua alma materna. Conseguiu perceber que havia um problema, que a festa estava ameaçada, que aquela nova página que começava a ser escrita com a fundação de uma nova família estava ameaçada pela ausência de um elemento considerado importante naquele contexto e que é também a imagem da alegria. O vinho é imagem da alegria. Por essa razão, Jesus escolhe também o vinho como elemento que traz a sua própria presença na Eucaristia. É sinal da alegria. Maria, além de atenta, é ativa. É a mulher
do concreto. É que toma providências concretas para que nenhum dos seus filhos e filhas fique desamparado. Maria, então, usa de atenção, usa da sua proatividade no amor e apresenta a Jesus a necessidade. Porque Maria é humana, não é deusa, não é capaz de realizar o milagre. O milagre nasce sempre, sempre de Deus. Maria é a pessoa que leva a Jesus a necessidade. E por essa razão, Jesus, com todo o amor que tinha pela sua mãe, enxerga nela a sua principal porta de comunicação, aquela que intercede, trazendo a ele a necessidade. Jesus age, realiza o milagre, produz o vinho. A festa está solucionada, está resolvida. O que Jesus demonstra ali? Quem convida Maria para sua casa tem sempre uma companhia atenta e proativa para que nenhuma necessidade se torne uma maldição. Quem tem Jesus presente tem aquele que é capaz de resolver qualquer problema, qualquer falta de alegria, qualquer ameaça. Jesus, como já brinquei outras vezes, é o jeito que dá jeito no que não tem mais jeito. Ao realizar aquele milagre, inclusive num certo exagero, Jesus produz 600 litros de vinho, é uma quantidade surpreendente. Jesus mostra que a sua disponibilidade, a sua abertura e a sua ação por amor aos seus irmãos e irmãs, todos nós, supera a barreira da necessidade e alcança a abundância. Quem tem Jesus na vida tem abundância, exagero de graça, de bem e de amor. Repare um detalhe. Qual é o número da perfeição na Bíblia? 7. Jesus só produziu 6 talhas de vinho novo, vinho da alegria, vinho da salvação. Há uma incoerência? Onde está a 7ª talha? Na cruz. No seu lado aberto, que jorra água e sangue. O sangue de Jesus é o vinho da talha da perfeição para a humanidade. O sangue de Jesus, jorrado no seu sacrifício de amor no alto da cruz, é o vinho definitivo da humanidade. Da doação generosa, extrema e total de si, surge para a humanidade a sua alegria definitiva, a sua saudação e a sua salvação eternas. A liturgia de hoje se completa com São Paulo, que escreve à comunidade cristã de Corinto e diz que existe diversidade, multiplicidade de dons, de talentos, de graças que Deus derrama, mas um só batismo, um só Senhor, a unidade da fé. Querido irmão, querida irmã, convide Maria, convide Jesus para estar com você em todos os momentos deste ano e não lhe faltará atenção, proteção, abundância de graças, de favores e de amor de Deus, porque Deus te ama imensamente. Deus nos ama imensamente. Que esse amor preencha a água de nós, transformando-a em vinho eterno. Deus abençoe.